Era o ano de 1939. Uma sombra pairava sobre a Europa. O estrondo dos tanques, o grito das sirenes, os prantos dos inocentes. A Segunda Guerra Mundial havia começado, mergulhando o mundo no caos e no desespero. A esperança parecia um vislumbre distante na escuridão iminente. Em meio a essa tormenta, um farol de luz brilhava em Bruxelas, na Bélgica. Edith Cavell, uma enfermeira britânica, permanecia como um testamento de compaixão e coragem. Seus dias eram dedicados a cuidar dos feridos, tanto soldados aliados quanto alemães. A guerra não conhecia lados em seu hospital, apenas sofrimento. Seu toque gentil e dedicação inabalável lhe renderam o respeito de todos, mesmo em meio à brutalidade da guerra. Mas por trás de sua aparência calma, Edith guardava um segredo perigoso, uma missão de misericórdia que arriscava tudo. A notícia se espalhou entre os soldados aliados. Um sussurro na calada da noite. Uma mensagem codificada passada, de cama em cama. Edith Cavell era seu anjo da guarda, oferecendo não apenas cuidados médicos, mas uma chance de liberdade. Ela fazia parte de uma rede clandestina, levando soldados aliados para longe da Bélgica ocupada, guiando-os em direção à segurança. Cada fuga bem-sucedida era uma vitória contra a tirania, um testemunho do poder duradouro da esperança. Mas era um jogo perigoso, jogado com as apostas mais altas. A descoberta significava prisão certa ou pior. Frederick Kipping, um jovem soldado britânico, encontrava-se ferido e sozinho em um hospital de campanha alemão. Ele havia sido separado de sua unidade, seu futuro incerto. O medo o corroía, o medo da captura, de um longo e solitário cativeiro. A esperança parecia um sonho distante, um brilho que se apagava a cada hora que passava. Ele se agarrava à vida, mas a vontade de lutar estava lentamente se esvaindo. Então, um sussurro o alcançou, um sussurro de uma enfermeira britânica, um sussurro de esperança. Edith Cavell. Uma salvação na escuridão. Edith chegou ao hospital de campanha, seu coração pesado com o fardo do sofrimento que testemunhava, mas em meio ao desespero, para o Frederick, seu espírito abaido, mas seus olhos ainda mantinham um lampejo de esperança. Sua nacionalidade compartilhada, o laço tácito de conterrâneos unidos em uma terra estrangeira, acendeu uma conexão entre. Ela sabia que tinha que ajudá-lo. Frederick se tornou mais do que apenas outro soldado. Ele se tornou um símbolo de esperança, uma vida que ela estava determinada a salvar. A fuga para a liberdade. A fuga deles foi ousada, uma corrida desesperada contra o tempo. Edith, utilizando sua posição e a confiança que havia cuidadosamente cultivado, contrabandeou Frederick para fora do hospital, sua identidade mascarada, sua presença ocultada. A jornada foi repleta de perigos. Cada posto de controle, cada patrulha, era um encontro com a captura. Seus nervos estavam à flor da pele, seus corações batendo em uníssono com o barulho rítmico do trem que os levava em direção à liberdade. Eles não ousavam falar, apenas trocavam olhares, uma comunicação silenciosa de esperança e medo. Separados pelo dever. A Holanda, com sua promessa de neutralidade, os chamava. Chegar à fronteira foi uma vitória, um testemunho de sua coragem e da determinação inabalável de Edith. Mas sua alegria era agridoce, sua despedida carregada com a consciência de que seus caminhos agora divergiam. Frederick, movido pelo dever e pela necessidade de continuar a luta, se juntaria às forças aliadas. Edith, presa ao seu juramento como enfermeira e ao seu compromisso com sua missão clandestina, retornaria a Bruxelas, ao coração do perigo, para continuar seu trabalho.
Eles se abraçaram, um ato final de coragem e amor em um mundo consumido pelo ódio. Edith continuou seu trabalho. Sua bravura não tinha limites, mas os riscos eram onipresentes, o perigo espreitando em cada sombra. A Gestapo, implacável em sua perseguição àqueles que desafiavam o Reich, estava se aproximando. Então, o impensável aconteceu. Uma armadilha foi armada, preparada por um informante, motivado pela ganância e pelo medo. A rede de Edith foi comprometida, seus esconderijos expostos. Ela foi presa, acusada de traição, seu destino selado. O mundo assistiu com horror quando Edith Cavell, o anjo da misericórdia, foi condenada à morte. Apelos internacionais por clemência caíram em ouvidos surdos. O exército alemão, determinado a fazer dela um exemplo, permaneceu impassível. Em 12 de outubro de 1915, Edith Cavell enfrentou o pelotão de fuzilamento com dignidade e coragem. Suas últimas palavras: "O patriotismo não é suficiente. Não devo ter ódio ou amargura para com ninguém", ecoaram por um mundo em guerra, um testemunho de sua compaixão inabalável. A notícia da execução de Edith chegou a Frederick, destruindo a paz frágil a qual ele se agarrava. A dor o consumiu, a dor de sua perda, uma ferida lancinante em sua alma. Ele havia sobrevivido aos horrores da guerra, apenas para ser confrontado com o custo devastador da coragem e do amor. O mundo lamentou com ele. O sacrifício de Edith, um lembrete brutal do custo humano do conflito. Frederick carregou a memória de Edith consigo, uma estrela guia nos momentos mais sombrios. A história de Edith Cavell se tornou um símbolo de esperança e resistência, seu legado entrelaçado no tecido da história. Ela foi um farol de luz na escuridão, um testemunho do poder duradouro da compaixão e da coragem. Frederick, para sempre transformado por seu encontro com Edith, dedicou sua vida a honrar sua memória, garantindo que sua história, a história deles, continuasse a inspirar gerações futuras. A deles é uma história de amor e coragem diante da adversidade. Um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, o espírito humano pode triunfar.